Começou o vazio sanitário da soja em Minas Gerais. Até 30 de setembro, nenhuma planta viva de soja pode permanecer nas lavouras, incluindo a soja voluntária. A medida é necessária para interromper o ciclo da ferrugem asiática, doença que pode provocar a perda de safras inteiras. Vamos entender agora como funciona esse controle. Pegamos o caminho, misturando o cascalho com a borracha. A rota, Fazenda Experimental da Universidade Federal de Uberlândia. Avançamos escoltados por respeitáveis eucaliptos. Um parque de diversão dos pequenos raios de sol recém-nascidos na manhã fria do Triângulo Mineiro. Nosso encontro com o teto azul e o chão mineiro é com um professor e uma fiscal do Instituto Mineiro de Agropecuária, para falar dessa coisinha feia na folha da soja, a ferrugem asiática. A prosa aqui é o vazio sanitário, período que no estado de Minas vai de julho até o final de setembro. O produtor precisa eliminar qualquer planta de soja viva, inclusive de beira de estrada e silos, pois assim evita que o fungo fique vivo no período entre safras. A Graciele, fiscal do IMA, faz a função mais vital nesse período e vai até as propriedades, olhando mesmo, tirando fotos, mirando no chão para ver primeiro se encontra a planta remanescente. Ou o que é pior e pura treta e proibido, o plantio de soja. O produtor preenche também o cadastro do vazio sanitário, disponível no site do IMA. O cadastro é composto de informações de dados de área da propriedade, bem como a variedade de plantio e a quantidade em hectares plantado. Essa aí é a estimativa de colheita dessa soja, quanto que ele vai colher daquela área. Esses dados são muito importantes para a gente ter um histórico de variedades resistentes e também da quantidade de produto que pode ser adquirido, principalmente em relação a agrotóxico, em relação de insumos agrícolas, para um levantamento de melhor qualidade para o produtor e para o município. Isso é importante demais. Eu lembro, pessoal, que infelizmente, entre 2001 e 2003, a ferrugem avançou com apetite e velocidade nas propriedades de Mato Grosso do Sul, do Goiás, São Paulo, Minas Gerais e também pela região sul do país. Na época, produtores relataram perdas em torno de 20% na lavoura. E o combate através de fungicidas caros comprometeu 30% dos custos. De lá para cá, vencemos a praga. E hoje, aproveitando o assunto, a gente homenageia esse homem aí, cientista de visão, cara de japonês porque é filho. É o paranaense José Tadashi, pesquisador da Embrapa por 40 anos. Fitopatologista e criador do vazio sanitário, técnica que ficou famosa no planeta inteiro por combater a ferrugem asiática. O Zé Tadashi morreu em 2016. O vento que sacode o bonito capim no campo brasileiro é o principal responsável por trazer de outros continentes os esporos da ferrugem asiática que acabam contaminando a lavoura de soja brasileira. Mas nesse caso, nessa viagem, ele chega aqui diluído, um pouquinho mais fraco. Por isso, o vazio sanitário fortalece as medidas para que a ferrugem asiática não acabe com a soja brasileira. É isso mesmo, a ferrugem asiática viaja no vento. A corrente de ar é transoceânica, um inimigo viajando milhares de quilômetros até o Brasil. Depois de mostrar essas plantinhas aí, as folhas em laboratório, com esse aspecto ferruginoso, está na hora da gente conversar com um rapaz que veio lá do Espírito Santo, estudou em lavras, fez microbiologia agrícola e fitopatologia, que é o quê? Doenças de plantas. E entre essas doenças, o patógeno que ele estudou foi a ferrugem asiática. Nós estamos falando aqui com o professor Silvino Intra, que entende bastante disso. Explicar para a gente, professor, esse vazio sanitário, ele oferece esse escudo de proteção aos produtores e ao Brasil, já que a soja é um PIB fortíssimo nosso? Com certeza.
A principal função do vazio sanitário é reduzir a pressão de inóculo, ou seja, a quantidade de esporos desse fungo, né? A ferrugem asiática é causada por um fungo, a Phacopsera phacerise, e os esporos desse fungo são disseminados eficientemente pelo vento a distâncias intercontinentais, né? Transcontinentais. E com esse vazio sanitário, a gente tem uma redução considerável da quantidade de esporos no ar. Por quê? Porque esse fungo ele é biotrófico. O que é isso, né? Biotrófico significa que o fungo ele só cresce em plantas de soja viva. Ele é altamente especializado em tecidos de soja, portanto, a ausência dessa cultura no campo durante esse período faz com que, durante esse período mínimo de 90 dias, o fungo vá ficar inviável, né? Esses esporos ficam inviáveis e morrem. Dentro deste período, o ciclo de vida do fungo não será possível ser completado na ausência do seu hospedeiro, e ele não consegue sobreviver mais do que esse período na ausência do seu hospedeiro. Muito bem. Caso a ferrugem contamine uma planta jovem, adulta, saudável, em quanto tempo ela destrói essa planta? Tem vários fatores que influenciam, né, a gravidade, né, o que a gente chama de severidade da doença numa planta. Se a planta for muito jovem, se a planta não tem uma base genética de resistência, se ela é suscetível a esse fungo, se a quantidade de inóculo, né, a quantidade de esporos desse fungo que chega nessa planta é grande ou não, e principalmente se as condições ambientais são favoráveis, ou seja, molhamento foliar, né, umidade e temperatura. Nessa foto de arquivo do professor Silvino, uma lavoura com a área manchada pela ferrugem asiática. No laboratório, as folhas exibem as marquinhas. É como se um spray de barro a tivesse atingido em cheio. Os pontinhos são milhões de fungos agrupados. Ou tem esse também aspecto de ferrugem, um exército silencioso sugando a vida da soja. É uma doença extremamente agressiva, ela pode apresentar os primeiros sintomas no fim do ciclo e ainda causar perdas consideráveis. Mas temos que lembrar que uma série de medidas, né, dentro de um programa de manejo integrado, devem ser tomadas. Além do vazio sanitário, é imprescindível utilizar, como você falou, cultivares com resistência genética ao fungo, também plantio no início do período liberado para atividade, né, logo após o vazio, cultivares de ciclo precoce para evitar períodos de alta presença do fungo. Não queria terminar a história colocando medo em vocês não, mas se a Graciele ou os colegas dela encontrarem na sua propriedade vestígio de soja durante o vazio sanitário, aí o chicote canta. Ou como diz o mineiro, vai ser batata. O produtor é notificado a retirar todas as sojas que estão na área, certo? E caso ele não cumpra essa notificação, ele sofre penalidades administrativas de acordo com a legislação vigente, ou seja, ele pode receber um auto de infração. E os produtores de soja do estado deverão declarar ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, a conformidade do cumprimento do vazio sanitário em sua lavoura. O prazo para o envio da declaração é até 31 de julho. Mais informações no site ima.mg.gov.br.